O livro de Neemias é uma espécie de fórmula de como enfrentar as adversidades e as lutas da vida. No primeiro capítulo, ele nos dá 4 estágios de como ele, Neemias, inspirado pelo Espírito Santo, enfrentou um momento mais difícil da sua vida, que foi quando ele ouviu a notícia de que a sua cidade estava destruída e de que os seus parentes estavam em miséria. Ele diz que, em primeiro lugar, ele sentou e chorou. Olha o que diz o verso 4 do capítulo 1 de Neemias. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. A primeira coisa que o homem de Deus faz quando recebe uma notícia ruim é assentar, chorar e lamentar. Não existe fé saudável, tá, dada por Deus, que torne você insensível à dor. Torne insensível à dor. Não. Diante de uma tragédia, diante de uma notícia ruim, a melhor coisa que um homem e uma mulher de Deus pode fazer é sentar, lamentar e chorar. Essa é a primeira coisa que a gente pode fazer. Portanto, se você está chorando e lamentando porque a sua vida ficou muito difícil, não pense que isso é fruto de incredulidade, falta de fé, ou então que você não tem uma fé saudável e vigorosa. Não. Isso acontece com os melhores homens e mulheres de Deus da Bíblia. Agora, existe um problema. O problema é você estar há meses ou anos no estágio de lamento. Vamos chamar esse primeiro estágio de lamento, onde você chora, lamenta e se entristece. O problema é você estar nesse estágio há muito tempo. Tem um momento em que você tem que falar, agora chega, agora basta. Olha só então, a segunda coisa que Neemias fez, ele sai do estágio de lamento e ele vai para um outro lugar. Olha o que ele diz: por alguns dias estive lamentando e chorando. E aí depois ele diz, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só, primeiro ele lamenta, chora e se entristece. Depois ele seca as lágrimas e diz, agora eu preciso partir para um outro nível nessa relação com a dificuldade da vida. Ele diz que esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? A gente tem muitos outros recursos antes de Deus. A gente procura um amigo para conversar, a gente procura até um pastor para conversar, a gente quer ir na igreja para ver se aquilo vai consolar o nosso coração, a gente liga a internet para ver se houve uma mensagem motivacional que nos tire do estado de tristeza e abatimento. Às vezes a gente não quer ouvir nada, a gente quer só se distrair com piadas e memes na internet. Ou então a gente procura um psicólogo que durante um período ele nos ensine a, como dizem eles, ressignificar aquele problema no nosso coração e na nossa mente. Ou muitos procuram psiquiatras e tomam remédios para entorpecer a dor, te fazer mais forte para a vida, como se isso fosse possível através de remédios. Bom, o que Neemias fez? O que faz um homem de Deus? Ele esteve, veja bem, não diz que ele orou e jejuou pontualmente. O verbo não está, o verbo está no gerúndio. Ele diz, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O recurso do homem e da mulher de Deus, da Bíblia, é Deus. Ele esteve jejuando e orando por um período de tempo diante do Deus dos céus. A gente esqueceu isso. A gente não tira tempo de solitude. A gente não jejua mais, a gente não ora mais, não busca Deus, e aí não é uma oração para antes de dormir. É um período de tempo retirado para orar, para apresentar o seu coração, a sua dor, a sua tristeza a Deus, para apresentar o próprio problema e a demanda para o Senhor. Porque você acredita que o Senhor pode não só confortar e consolar você e te encorajar para a vida diante daquele problema, como você acredita que ele pode mudar as circunstâncias. Terceiro lugar, o que eu vejo Neemias fazer no capítulo 2, o texto deixa claro que ele voltou ao trabalho. Ele continuava triste e abatido, mas ele voltou ao trabalho. Diz assim, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, ou seja, 6 meses depois
de que ele ouviu a notícia, esteve jejuando e orando, vem esse relato aqui. Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para lhe dar e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não está doente, tem que ser tristeza do coração. Ele continuava abatido, ele continuava triste. Porém, ele voltou ao trabalho. Voltou aos afazeres da vida do dia a dia. Olha, você sabe o que é isso. Você sabe o que é ter que dar conta da vida estando triste e abatido. Só que isso é coisa que dá em todo ser humano. E a melhor coisa que a gente deve fazer é, em algum momento, falar, não, eu não posso me dar ao luxo de ficar deitado na cama deprimido. Eu tenho que levantar e eu tenho que voltar a estar funcional. A Bíblia nos fala que os homens de Deus, eles tinham que estar funcional, mesmo em estado de abatimento. E foi o que aconteceu. A terceira coisa que ele fez. A quarta e última coisa que Neemias fez foi se colocar como agente de transformação e mudança da própria vida e dos problemas. Diz o texto que Artaxerxes, o rei da Babilônia, pergunta para ele por que ele está assim, e ele diz, a cidade dos meus pais está destruída e o povo que está lá, o meu povo, está em miséria. E a Artaxerxes pergunta para ele, o que me pedes? Está aqui a oportunidade que em oração Neemias havia pedido para Deus. Isso fica claro no final da oração de Neemias. Primeiro que toda a oração de Neemias é uma oração de confissão de pecado. Uma coisa muito importante que os homens de Deus fazem na Bíblia não é se colocar como inocentes e lamentar porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. Eles também não ficam interrogando Deus do porquê que Deus permitiu aquilo, não. Eles se colocam como responsáveis pelo acontecido. Toda a oração de Neemias é uma oração de confissão de pecado. Ele sabe que o distanciamento de Deus e uma vida irresponsável trouxe aqueles problemas para eles. Então ele confessa os seus pecados a Deus, ele toma para si a responsabilidade da vida. Ele não fica se fazendo de coitado. E no final do capítulo 1, ele diz, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Quando ele diz, me dá que encontre mercê diante desse homem, de que homem ele está falando? Do rei. Ele já está planejando ser ele a solução do problema. Como o próprio texto nos ensina, e virou um jargão entre nós, os evangélicos, se colocar na brecha. Ele se coloca como elemento de transformação e ele já está pedindo para Deus usar o rei como bênção para ele. E aí então, depois de 6 meses, a oportunidade aparece. E o rei pergunta, verso 4 do capítulo 2, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Ele fez uma oração relâmpago ali diante do rei e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Está aqui, o homem e a mulher de Deus se coloca como agente de transformação da história. Ele ora a Deus, mas ele não espera que caia do céu. Ele se coloca e diz, eu peço que você me envie para que eu reconstrua a cidade. São essas 4 coisas que o homem e a mulher de Deus fazem em tempo de crise. Primeiro, chora, se entristece e lamenta. Depois passa um período de jejum e oração perante o Deus dos céus, apresentando as suas crises, a sua demanda a Deus. Ele não procura terapeuta, não procura psiquiatra, não procura amigo, ele procura Deus. Em terceiro lugar, ele volta à rotina, ao trabalho e às demandas da vida. Ele tem que pagar boleto.
E isso é maravilhoso, meus irmãos. A vida não nos dá alternativas. Ela exige que a gente levante e toque a vida. E em quarto e último lugar, ele se coloca como agente de transformação da história. Ele acredita que ele será o instrumento de Deus para a mudança das circunstâncias. Ele não é apático, ele não é passivo, ele não se coloca como vítima das circunstâncias, se coloca como autor do problema, confessando os seus pecados. A confissão de pecados dele não é um processo de autodepreciação e lamento por ser uma pessoa tão ruim. Não. Ele só toma consciência de quão pecador ele é, de quão responsável pelas tragédias que sobrevieram a ele também é junto com o povo. Mas ele não para aí num processo de autodepreciação. Não. Ele pede para que Deus mude aquelas circunstâncias e use ele como instrumento de transformação. E é isso que Deus faz. Eu quero nos próximos dias compartilhar com você quais foram as estratégias e quais são os tesouros escondidos que esse livro maravilhoso nos ensina do que fazer para vencer na vida, para vencer os problemas e as tribulações, de acordo com a palavra de Deus. Tenha um bom dia. Deus te abençoe.